Olá pessoal, meu nome é Hélio Castanheira e hoje vamos ver a esfera em geometria espacial. Vamos começar a aula com uma experiência famosa e de um cara muito famoso, a experiência de Arquimedes. Arquimedes foi um matemático, físico que viveu há mais de 2000 anos, na Grécia e fez inúmeras descobertas. E uma delas eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. O que foi que Arquimedes fez? Arquimedes construiu um cilindro que nós chamamos de cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é aquele cuja altura é igual ao diâmetro da base. Ele fez tipo um balde, vamos supor. E encheu de água esse cilindro. Encheu de água até a borda. Vamos supor que ele colocou aí dentro 3 litros. Então, o volume desse cilindro equilátero, vamos supor que é de 3 litros. Tá, isso é um exemplo. Podia botar aí 30 litros, 10 litros, 60 litros, tanto faz. Apenas um exemplo, para os cálculos ficarem mais didáticos. Tá? Existe um princípio também que leva o nome de Arquimedes, que é o princípio de Arquimedes, que nós sabemos que o volume submerso é igual ao volume deslocado. Quer dizer o seguinte, se eu pegar esse giz aqui, como esse cilindro está cheio até a borda, e submergir, lógico que vai transbordar a água aqui. E o que vai transbordar? O volume exatamente desse giz. Se eu pegar esse relógio aqui, e submergir o relógio aqui, vai transbordar o volume do relógio. Tudo bem? Então, o que foi que Arquimedes pensou? O objeto que eu botar aqui, o volume vai transbordar. Então, para calcular o volume da esfera, eu vou botar uma esfera aqui. Mas não é qualquer esfera que eu vou submergir. Eu vou submergir uma esfera inscrita. Então, vamos lá. O que foi que Arquimedes fez? Inscreveu uma esfera nesse cilindro. Quando é que uma esfera está inscrita em um cilindro? Quando ela tangenciar a lateral interna toda do cilindro e tangenciar essas duas superfícies, que são paralelas também, equivalentes à superfície da base, que é um círculo. Tá. Quando ele fez isso, logicamente, transbordou um certo volume. E o volume que transbordou, como eu falei ainda agora, é o volume da esfera. Tudo bem? Se eu submergir essa esfera, transborda o volume da esfera. Vamos supor também que esses cilindros, Arquimedes pegou um cilindro milimetrado. Vamos dizer, 1 litro, 2 litros e até a borda 3 litros. Quando Arquimedes submergiu essa esfera, transbordou o volume da esfera. Tudo bem? Logo em seguida, Arquimedes tirou essa esfera de dentro do cilindro e verificou a quantidade de água dentro do cilindro. Então, vamos fazer aqui a situação depois. Então, depois que ele tirou a esfera de dentro do cilindro, ele verificou que a água que ficou dentro do cilindro correspondia a 1 litro de água. Então, isso quer dizer o seguinte, tinha 3 litros, botei a esfera, transbordou o volume da esfera, tirei a esfera, verifiquei o volume de água restante dentro do cilindro, 1 litro. Se ficou 1 litro, quer dizer o quê? Que transbordou 2 litros. Então, o volume da esfera é igual a 2 litros. Simples assim. Mas bora verificar o seguinte. Vamos pensar em fração. 1 litro representa que fração de 3 litros? 1 litro representa 1/3 de 3 litros. Então, se ficou 1/3, transbordou quanto? Transbordou 2/3
do total. Que a gente verifica aqui que isso significa 2 litros. E o que é esse 3 litros? Esse 3 litros é o volume do cilindro equilátero. Então, olha a conclusão que nós vamos chegar. Que o volume da esfera é igual a 2/3 do volume do cilindro equilátero que ela está inscrita. Essa relação aqui é super importante. A maioria dos alunos não dá muita atenção para isso. Mas uma questão que ele diz, dado o volume de um cilindro de 30 litros, qual é o volume da esfera inscrita a esse cilindro? Lógico, o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro. Se o cilindro tem 30 litros, lógico que a esfera vai ter o quê? 20 litros. Então, é uma questão simples, depois que a gente vê essa dedução, que foi feita por Arquimedes. Que Arquimedes achou tão brilhante essa dedução, que ele pediu para botar na lápide dele a imagem da esfera inscrita no cilindro, segundo o historiador Plutarco. O que nós temos sobre história da matemática. Mas vamos continuar aqui. Como eu sei que o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro equilátero, vamos agora aqui para o lado calcular o volume do cilindro equilátero. O volume de qualquer cilindro é a superfície da base vezes a sua altura. Tudo ok? Superfície da base. Nós sabemos que um cilindro, a superfície da base é um círculo. Então, πr ao quadrado. Ok? Nós sabemos também que o cilindro equilátero, a altura é igual a quanto? 2r. Então, nós vamos chegar à conclusão que o volume do cilindro equilátero vai ser igual a 2πr ao cubo. Isso é o volume do cilindro equilátero. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos voltar e botar bem aqui. Então, o volume da esfera vai ser igual a 2/3 de quem? Do volume do cilindro equilátero, calculado ainda há pouco, que é 2πr ao cubo. Logo, vamos chegar à expressão que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Isso aqui nós chamamos de fórmula. Então, qual é a fórmula do volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, onde p é um número irracional, que é 3,1415 aproximadamente, e r é o raio da esfera. Então, o que a gente descobre aqui? Que o volume da esfera depende única e exclusivamente do raio dela. Ok? Voltando para Arquimedes. Mas na época, tu vai dizer assim, Hélio, Arquimedes já sabia o valor do π? Sim. Segundo os livros de matemática, de história da matemática, Arquimedes foi um dos primeiros a calcular o volume aproximado do π. Ele sabia, Arquimedes, na época, que o π valia aproximadamente 3,14. Então, olha lá. Essa é uma maneira bem simples, para a época, isso aqui era alta tecnologia. Então, segundo os registros que nós temos, Arquimedes foi o primeiro ser humano a calcular com uma extrema exatidão o volume de uma esfera, dado o raio dela. Mas eu quero chamar a atenção para essa relação, não somente para essa forma. Algumas questões vêm em cima dessa relação, que o volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro equilátero.